Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui Gustavo Góes, gravando mais um vídeo aí para o nosso canal Phalaenopsis Mania, aqui direto do nosso jardim de orquídeas. E hoje eu vou fazer um replante de uma Denfal, que muita gente me pergunta aí como que eu cultivo as Denfal. Eu sempre falo que é na argila expandida, com um pouco de esfagno, e aqui ó, em alta luminosidade. E sempre tem alguém me perguntando como é que faz o cultivo dessas plantas. Então vamos fazer mais um replantezinho e conversar um pouco a respeito delas, que tipo de planta que são, como é que floresce, qual o tipo de adubação, qual a luminosidade ideal para elas, tá bom? Então vem comigo pro vídeo do replante. Então tô aqui ó com essas mudas de Denfal, são mudas que eu tô já com tempo para replantar. Olha, estão mudas bonitas, né, desenvolvidas. Então o que eu vou usar aqui ó, vou colocar elas nesse vasinho de cerâmica, porque eu gosto muito de vaso de cerâmica. Gente, vaso de cerâmica não é uma regra para se cultivar orquídea, mas é um vaso que ele é sempre frio, sempre geladinho, mantém uma umidade. Quando ele está muito molhado, ele mantém a umidade, e quando você erra no substrato, ele é um tipo de vaso que te ajuda na hora da rega. Ele mantém a umidade e também ele retira a umidade, então a sua planta está sempre numa umidade correta. Vou colocar aqui ó, nem vou colocar muito, vou deixar só a Denfal em contato com o vaso, tá? Ó, Denfal em contato com o vaso. Ó, coloquei a Denfal, não coloquei nada dentro, tá vendo? Aí eu vou passar aqui ó, o palitinho para segurar a Denfal. Toda orquídea precisa estar bem presa para poder enraizar. Então você vai passar vários palitinhos aí até você perceber, sem substrato, tá? Até você perceber que a planta ficou presa aqui dentro. Antes de colocar qualquer substrato, você tem que ver primeiro se a sua planta está presa. Ó, coloquei mais um palitinho, ó, tá vendo? Minha planta já está firminha aqui dentro, ó. Eu não posso passar mais um, porque é como Cattleya, precisa estar firme. Toda planta precisa estar firme, não tem essa firmeza meia boca. Tem que estar firme. Tem que garantir que a planta esteja presa. Não é uma firmeza a ponto de estrangular, é a ponto de você balançar e a planta continuar aqui dentro desse vaso. Vou botar essa ponta aqui. Ó, essa firmeza que eu estou te falando, ó. A planta está firme no vaso. Ia quebrando o vaso. Aí está a banação, ó. A planta está firme no vaso. Tá vendo? Agora vamos plantar outra aqui. Ó, plantei essa. Vou fazer a mesma coisa com a outra, ó. Coloquei. Esse pedacinho eu vou amarrar numa árvore que esse aqui tá brotando. Eu vou só colocar aqui dentro. Coloquei, passei o palitinho. Vou passar o tanto de palitinho que seja necessário para que essa planta, para que eu tenha certeza que essa planta ficou presa. Ó, passei o primeiro. Ó, ainda tá meio mole. Então agora eu venho na outra lateral aqui e já passo outra. Passei o segundo. Já tá firme, não preciso passar mais nenhum. Agora eu vou vir cortando aqui as laterais dos palitinhos. Ó, a planta não cai, a planta não sai, tá? Eu poderia deixar só assim? Poderia deixar só assim se eu quiser, tá? Se eu não quiser fazer mais nada nessas plantas, não tem problema nenhum. Eu posso deixar elas assim, que não vai ter problema nenhum. Elas vão enraizar no vaso, vão ficar bem. Mas a gente tem que manter uma certa umidade, porque a gente não pode ficar regando essas plantas todos os dias. Então o que a gente vem fazendo? Argila expandida até cobrir as raízes, ó. Cobrir as raízes, tá ótimo. Vamos partir para essa aqui, ó. Cobrir as raízes tá ótimo. Por que eu tenho que cobrir as raízes? Para que essa argila expandida seja um sugador de água, para que ela fique mantendo aqui no vaso pelo menos um pouco de umidade. Quando eu molhar, a argila vai continuar
molhada e vai me dar um pouco mais de umidade, vai garantir que tem uma umidade aqui. A argila expandida é muito bom, assim como a pedra brita, porque uma argila expandida junto da outra, ó, vendo? Vai sempre ter esse buraquinho aqui, ó, por onde as raízes podem caminhar livremente pelo vaso. E como ela tem um pouco de umidade, ela sempre segura uma umidade, as raízes grudam muito rapidamente aqui nessa argila expandida. Você sempre vai ver suas orquídeas presas nessas raízes, nessas bolinhas aqui de barro. Sempre vai ver suas orquídeas presas, ela não solta mais, gruda bastante. Aqui você pode regar todos os dias. Se você não quiser regar todos os dias, você vem e você coloca um pouco de esfagno aqui. Eu não gosto de colocar, porque Denfal é da família do dendróbio. E dendróbio gosta de ficar seco. Ele gosta de manter uma umidade, mas ele gosta de secar. Então, eu não gosto de ficar colocando esfagno. Eu posso regar todo dia? Posso. Mas o dendróbio também, ele gosta de um estresse hídrico. Ele quer um dendróbio também, tá? A gente fala Denfal, mas é um dendróbio também. Essa Denfal, ela gosta também do estresse hídrico. Então, quantas vezes eu vou molhar na semana? Você vai molhar um dia sim e outro não. Nesse substrato aqui, ó. Só com argila expandida no vaso de barro, você vai molhar um dia sim e outro não. Se você tivesse plantado ela com argila expandida num vaso de plástico, você ia molhar ela a cada 2 dias, tá? Sem esfagno. Se você colocar esfagno aqui no vaso de cerâmica, você vai regar a cada 3 dias, tá? Se você colocar esfagno aqui no vaso de barro, de plástico, você só vai regar uma vez na semana. Você vai ter, porque o vaso de plástico, ele junta mais umidade, ele não transpira, ele não retém umidade, é uma coisa inerte que não transpira. Já o vaso de barro, ele suga a umidade também, então ele retira a umidade que está no substrato. Então aqui, nesse cultivo aqui, ó, só na argila expandida, no vaso cerâmico, você pode regar um dia sim, outro não. Luminosidade, como eu coloco elas aqui, ó. Luminosidade, elas estão no sol pleno. Não está no sol pleno, quando eu falo sol pleno aqui, não é no sol pleno. Elas estão embaixo das árvores. Então embaixo das árvores pega muita luminosidade. Pode deixar no sol pleno? Pode, mas acontece isso aqui, ó. Começa a perder todas as folhas. Ela floresce com isso aqui, ela floresce, ela não está uma planta morta. Tá vendo que ela já está brotando aqui, ó? Isso aqui é uma haste floral que está vindo. Ou um haste floral ou um broto. Essa planta, olha, ela começa a brotar assim, ó. Tá vendo? No alto, ó. Aqui, ó, tá vendo? Cakezinho. Aqui outro, ó. Maior, cakezinho maior. Olha o tamanho do cake ali, ó. Tá vendo? Já enraizando e já florescendo. Então, se você deixa numa alta luminosidade, embaixo de uma árvore, embaixo de plantas, você vai ter uma alta luminosidade e ela vai florescer o ano inteiro. São plantas que florescem o ano inteiro. Se você deixar no sol pleno, ela vai cair todas as folhas, mas ela vai continuar viva e ela vai continuar dando flores, porque ela não precisa das folhas para florescer. Mas a gente que cultiva gosta de plantas assim, ó, com flores e com folhas bonitas, né? Então a gente cultiva nossas plantas com a luminosidade ideal, porque no sombrite ela pode ficar no 50% de boa, que ela vai florescer, tá? Então a gente que é orquidófilo, que gosta, a gente quer manter nossas plantas assim, ó, cheia de folhas, florescendo, mas numa luminosidade ideal. Aqui de manhã elas pegam um solzinho de manhã, ó, das 7 da manhã até as 8, e durante o dia ela pega essa alta luminosidade, uma luminosidade abaixo de 50%. Mas elas não queimam porque elas estão aqui aparadas por essa encosta dessas árvores. Então o sol não incide nelas bem em cima delas, livremente em cima delas. O sol é filtrado pelas essas árvores. Quanto à adubação, a mesma adubação que você coloca nas suas Phalaenopsis. Um osmocote, tudo que você coloca nas suas Phalaenopsis, osmocote, adubo de liberação lenta, adubo orgânico, tudo que você puder colocar aí nas suas orquídeas. Agora, uma coisa que você tem que cuidar bastante é na questão da lesma, tá? Principalmente se você cultiva ao ar livre. Por quê? Porque a lesma gosta muito dessa planta, já que quando a gente coloca essas plantas em contato com a luminosidade, no sol pleno, a gente acaba trazendo para um local onde tem lesma. Então você sempre tem que lembrar de colocar um lesmicida. Aqui eu coloquei uma caminha de esfagno, ó, só para eu poder vir colocar um osmocotezinho aqui dentro. 30 bolinhas aqui, ó, porque eu já gosto de ficar adubando.
Diferença entre Osmocote e Basacote? Nenhuma, tá? Basacote e Osmocote era assim, uma empresa, dois irmãos trabalhavam numa empresa e eles produziam o Osmocote, tá? E aí o Basacote. E aí os dois resolveram dividir a empresa e cada um foi fazer o mesmo adubo. Então um ficou com o nome de Basacote e o outro fez um novo produto chamado Osmocote, mas é um novo produto só no nome. As duas coisas são iguais. Agora o que diferencia é a quantidade de NPK que um e o outro tem. Você pode, tanto o Osmocote como o Basacote, você pode ter eles na versão de 3 meses e de 5 meses. Então a diferença é esse daí, tá? Mas para suas plantas, os dois servem, os dois são a mesma coisa, os dois entregam macro e micronutrientes ideais. Aí, se você não tem tempo de ficar adubando, se você colocar um Osmocote ou um Basacote nas suas plantas, essas plantas vão agradecer muito e essas plantas já vão estar adubadas. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Como cultivar orquídea Denfal. E todo esse cultivo que eu te falei aqui, você pode usar o mesmo para as Dendrobium nobile, tá? Você pode usar para as Dendrobium nobile esse mesmo método aqui. Pessoas, a gente sabe que essas plantas podem ficar no sol pleno, tanto Dendrobium nobile quanto as Denfal, pode ficar no sol pleno sim, mas vão ficar sem folhas, vão ficar feias, vão ficar até, vai florescer mais, mas não fica tão bonita quanto num ambiente protegido. Ó, tá vindo com arte floral. Num ambiente protegido. Então coloque elas num sombrite de 50% que você vai ter plantas maravilhosas aí, plantas bonitas e florescendo o ano inteiro. Sempre um substrato bem drenado, pessoal. Sempre, para qualquer tipo de orquídea. Então o videozinho de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva, compartilha, ajuda o canal a crescer. Fique com Deus, até o próximo vídeo.